Conectadas e conectadas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu espero contribuir aí com vocês. Aproveita e curte o canal, se inscreve, toca no sininho, dá sua opinião, põe gostei, não gostei, concordo, não concordo. Aconteceu comigo, não aconteceu, beleza? Vamos conversar. Hoje a gente vai falar de amor. Eu tava muito reticente para falar desse assunto, sabe? Muito. E, e depois que eu resolvi uma questão muito séria, muito forte na minha vida, eu falei, cara, eu acho que eu preciso passar isso para as pessoas, porque as pessoas que eu comecei a atender nessa quarentena estavam todas assim, meio com esse mesmo problema, sabe? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os tocos, né? Então é assim, ó. Quando a gente se relaciona com alguém, nós jogamos muita expectativa sobre a outra pessoa e a outra pessoa provavelmente sobre a gente. Você precisa ter muito autoconhecimento e se conhecer muito bem para não cair em determinadas armadilhas que a vida amorosa coloca aí pra gente. É, tudo bem, já se falou que não são duas metades da laranja que se encontram, que são duas laranjas inteiras para fazer um suco, né? Maravilhoso. Mas, cara, às vezes as laranjas, elas não estão no mesmo ritmo, elas não têm a mesma doçura, a acidez delas é diferente. E eu fico pensando assim, se nós somos seres racionais, então muito se diz, nós somos seres racionais, né? Isso que diferencia, né, o homem dos outros animais. Beleza, então vamos fazer um teste? Você tá lá, ou apaixonada ou apaixonado, pode ser até uma paquera, pode ser um crush que vinha se desenrolando. Pode ser um casamento, pode ser um namoro, qualquer coisa, qualquer sexo, não tem isso envolvido. Eu não estou separando por aí, eu estou separando entre racional e irracional. Então você é um ser racional. Então, se você é racional, quando a gente termina um relacionamento, você termina um relacionamento, é só dizer assim, ó, ok, então cada um segue a sua vida, seremos felizes para sempre e vá com Deus, vá, né? Eu também vou pra mim, não deu certo, separou, acabou. Mas não é assim. Nós não somos seres racionais, gente. As nossas decisões não são racionais. O que vem depois, o rebote que vem, quando você termina qualquer tipo de relação, até aquela que não aconteceu. Outro dia, uma grande amiga minha, a Tita, ela disse assim: o melhor amor, o amor mais perfeito é aquele que nunca aconteceu, que ficou só no mundo das ideias. Porque você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo os defeitos dela, ela vai vendo os seus defeitos, enfim. Mas tem hora que a outra pessoa não quer mais saber dos seus defeitos, não quer mais saber de você, quer ir pra vida dela, ok? Então vai a vida dela. Você que ficou aí, é sobre isso que eu quero falar. Você tomou um toco, você sofreu rejeição, chama rejeição isso. A pessoa não quer mais ficar com você e você quer ficar com ela. E teve uma live que eu falei assim, que naquele filme Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins, ele diz: toda rejeição vira uma obsessão. O princípio da obsessão é a rejeição. Como assim não me quer? E aí faz com que você duvide da sua capacidade de merecimento da outra pessoa gostar de você. Faz com que você diga assim, cara, mas eu não sou suficiente. Por quê? Por que eu não sou suficiente? O que acontece? Isso é o cérebro tentando racionalizar algo e agora nós vamos destrinchar isso aqui, beleza? Nós vamos destrinchar. O que você vai aprender? Você vai aprender a desenhar uma mosca no seu vaso. E o pessoal deu muita risada desse título, quando eu coloquei na live, né? Você vai desenhar uma mosca no seu vaso. E no final eu vou dizer o que é desenhar uma mosca no seu vaso, beleza? Mas vamos. Como toda crise, como toda morte, o final do relacionamento passa por fases também. Igualzinho na morte, na tanatologia, que eu já expliquei algumas vezes até em vídeos aqui pra vocês. Então eu vou pegar uma foto pra mostrar aqui a primeira fase que a gente passa. Quando termina, a gente passa por um sofrimento muito intenso. Então, a primeira fase
é a fase da destruição. É a pior fase. Então, o teu sintoma... Deixa eu passar para a próxima foto aqui. O teu sintoma, o que você sente, é quase um sintoma de depressão. A dor é física, né? É uma destruição. Escancaradamente, é uma explosão. A guerra aconteceu, foram arremessadas bombas e você tá ali no meio daquilo. É um turbilhão de emoções. Inclusive, isso tá no meu próximo e-book que eu vou falar, né? No final. E a gente quer ficar sozinho, a gente se sente destruído, a gente perde sono, a gente perde fome e fica mal, fica no chão, parece um pano de chão mesmo, tá? Fica no rasteio, né? Fica uma coisa. E a coisa mais errada que a gente faz nesse momento é ficar sozinho, porque aí é pedir pra fazer besteira. Que quando você fica sozinho, você sai procurando outra pessoa, né, que é o objeto da obsessão, ou você acaba fazendo besteiras piores, como a gente já sabe, já ouve tanto falar por aí. Eu sei que é difícil, mas se você tá passando por esse momento, acabou de terminar, você tá sofrendo, você não entrou nessa live à toa, ou você tem uma amiga, um amigo, fala, cara, assiste isso aqui. A pior coisa que você pode fazer é ficar sozinho neste momento. Então, se obrigue a procurar ajuda. Seja de um terapeuta, se você não tiver força para isso, um amigo, uma amiga queridos, assim, que gostam muito de você. Esse é o momento de você ficar próximo de pessoas que gostam de você, que sabem como você é espetacular. Beleza? Beleza, então essa foi a primeira fase depois que detona tudo. A segunda fase é que tem, ó, tá aqui, ó. A segunda fase é a abstinência. É um vazio. Mano, abstinência de droga mesmo. É que nem droga, peraí. É um vazio. É como se a gente precisasse da presença do outro, da voz do outro, do cheiro do outro, pra ser feliz. É como se a gente não conversasse com a pessoa, a gente fosse morrer. É uma loucura. Então, essa abstinência é justamente pela dependência que foi causando esse relacionamento. E é nesse momento que você vira e fala assim, cara, eu vou prometer pra pessoa que eu vou mudar isso em mim, que a pessoa não gostava em mim. E você começa a querer trocar. Olha, volta pra mim que eu vou fazer isso. Olha, se a gente voltar, eu não vou mais ser assim. Se a gente não sei o que, você começa a querer trocar. É a fase da barganha lá do luto, você lembra disso? E nessa fase, você tende, pela abstinência, a mandar mensagem, telefonar, ficar stalkeando nas redes sociais, ver se a pessoa tá online no WhatsApp, fica lá. Cara, sabe aquela coisa de buscar droga pra fazer a conexão funcionar ainda? É quando você vai atrás, se rasteja, coloca no stories pra ver se a pessoa viu, coloca no status pra ver se a pessoa viu. Enfim, é esse o momento da abstinência. E aposto que todos vocês que estão assistindo já passaram por isso alguma vez na vida. Quem nunca se apaixonou, nunca tomou um tocão quando tava assim no meio da paixão total, né? Quando eu tava gostando, enfim, whatever. Terceira fase que a gente vai falar aqui, antes de falar da música, né? A terceira fase é essa aqui, ó. É a da idealização. Você coloca a pessoa num pódio, é como se você fosse fã e a pessoa fosse ídolo, seu ídolo, sua ídola. E você só vê coisas maravilhosas na pessoa e fica assim, cara, como é que eu fui perder essa pessoa? Porque a tendência com o passar do tempo é você esquecer os defeitos, é esquecer por que chegou nesse ponto. Eu vou te falar uma coisa, a culpa do final de qualquer coisa, de um relacionamento amoroso, seja de uma paquera, seja de um casamento, nunca é de uma pessoa só. O outro foi, no mínimo, cúmplice do final. E aí você, nessa fase da idealização, você se sente extremamente culpada, extremamente culpado. E você começa a ficar com raiva de você. E é interessante porque você fica pensando assim, cara, só depende de mim essa pessoa voltar. Só depende de mim. Você coloca o poder todo em você.
Você coloca a raiva em você, se você coloca a culpa em você, e o outro tá ali, gente, ileso, ilesa, lá no castelinho, e você só admirando. Essa fase da idealização também é trash. Essas três fases que eu falei agora, elas são muito, muito ruins pra gente. As próximas duas fases são melhores, é quando a coisa vai melhorando. Então, quando é que a coisa vai melhorando? Na quarta fase, é a fase da raiva do outro. Por que eu digo que a coisa vai melhorando? Ai, porque dizem assim, cara, sentir raiva não é bom, não é legal sentir raiva. Mas no amor, sentir raiva, lógico, gente, sem ir atrás do outro para bater no outro, para fazer coisas contra a pessoa. Sentir a raiva do outro te dá duas possibilidades positivas. A primeira, você acaba enxergando a pessoa exatamente como ela é. Você quebra a ilusão. Você fala, mano, mas cara, afinal de contas, a pessoa foi mesmo filho da puta, entendeu? Desculpa falar palavrão, mas, né? Filho da puta, né? Então essa é a primeira coisa, quebra a sua ilusão, ela se desfaz a sua ilusão. E o segundo momento, nessa fase da raiva do outro, é quando você começa a mudar o seu visual, começa a melhorar, vai fazer curso de autoajuda, vai fazer curso de não sei o quê, vai pra academia, corta o cabelo, muda a espiral energética toda. É quando você começa a fazer grandes transformações em você. O que acontece quando você começa a fazer grandes transformações em você? A sua autoestima sobe. Olha que legal. Aumenta a sua autoestima. E esse é o primeiro passo para a última fase, que eu já vou mostrar aqui a fotinho para vocês, ó. A última fase é a da transformação. Cara, já foi. É uma fase de autoestima. É uma fase que a autoestima já tá... você já ressignificou, já se colocou no prumo, você já tá otimista, você já entendeu o processo. Você já não pensa mais em voltar, em trocar, em nada com outra pessoa. Você começa a desenhar a mosca no vaso, beleza? O que é desenhar mosca no vaso? É reconhecer que você é irracional nesses momentos. Primeira coisa, reconheça que as nossas respostas, elas são irracionais quando acontece isso de você tomar um toco, de você ser rejeitada. Foi feito um experimento. Vocês sabem que... Sabe banheiro masculino? Banheiro masculino tem aquele mictório, não tem? Né? Que eles miram ali, já em pezinho, tira, né? Já... E foi feito um experimento porque tem muito xixi no chão. Dos restaurantes, principalmente, enfim, balada, muito xixi no chão. Aí, fizeram um experimento seguinte, desenharam uma mosca dentro do mictório. Dentro do mictório. O que vocês acham que aconteceu? Parou. O xixi no chão acabou. Parou. Porque o cara vê uma mosca ali no mictório, ele quer acabar com a mosca. Ele quer matar a mosca. Ele tem uma meta. Então, desenhar a mosca dentro do seu vaso é o seguinte. E vocês entenderam? O cara não sabe. Deixa eu só explicar um negócio aqui. O cara que vai lá fazer xixi, antes da mosca, ele não sabia que não podia fazer xixi fora do mictório? Não é racional isso? É racional, não é? Então, desenhar a mosca despertou, ou seja, mostrou que somos irracionais, porque ele sabia que não podia jogar xixi no chão, fazer xixi fora do vaso, mas ele fazia. A mosca desenhada ali, a parte racional dele diz, eu preciso que essa mosca vá embora pro ralo, eu vou matar essa mosca, eu vou mirar e vou atirar e vou matar a mosca. Não tem nada a ver com é necessário que façamos o xixi dentro do vaso, não é racional, é irracional. Então agora você e eu, nós vamos desenhar as moscas dentro do vaso. Então você vai fazer uma coisa aí, você vai fazer um teste, um exercício irracional, racional, beleza? Beleza. Você vai pegar uma folha e vai escrever, é um desafio. Você precisa de um desafio, né? Que nem a mosca, a tua mosca.
Você vai escrever 30 motivos pelos quais esta relação, crush, namoro, casamento, whatever, terminou. 30 motivos pelos quais não era pra ser, não é pra estar com essa pessoa. 30. Faça isso, você vai escrever 30 motivos, beleza? A primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer, ou falar pra pessoa que você conhece, amigo ou amigo que não tá assistindo, é o seguinte: afaste-se. Afaste-se. É assim, você vai tirar a pessoa das suas mídias sociais, de preferência bloqueia. Exclui e bloqueia a pessoa. Você não vai ver nada da pessoa, a pessoa não vai mais ver nada seu. É assim, é só cortando que você vai poder dar chance de começar a subir a tua autoestima e ir para sua transformação, que é a superação da situação. Enquanto você ficar vendo a pessoa e falando com a pessoa, você tá naquelas duas primeiras fases, né? Você tá lá na tristeza, você tá lá na barganha, você tá tentando trocar, você tá na abstinência, você quer ver, né? E respondendo aqui uma questão, as fases não têm duração, às vezes elas se misturam. Às vezes cada uma, a primeira dura 3 meses, 4, a segunda 1 mês, a terceira não dura nada, já pula pra quarta. Tem gente que já vai pra raiva e pra aceitação, né? Pra transformação. Tem gente que fica triste na primeira, passa rapidamente pela segunda, terceira e volta pra primeira. Chora tudo de novo, fica moado. Depende, primeiro, o quanto você se conhece, o quanto você trabalha as suas emoções, depende da intensidade que foi isso, que está sendo isso na sua vida, que essa história, que proporção que ela tomou na sua vida, beleza? Então vocês vão fazer essas duas coisas, esses dois exercícios, tá bom? Então, para repetir um bocadinho as fases, né? Destruição, pelo amor de Deus, com as fotinhas. Abstinência, idealização, a raiva e a transformação. São as fases que nós passamos depois do término de um relacionamento ou de alguma coisa que parecia com um relacionamento amoroso e que tinha importância na sua vida, você valorizava isso. Eu tô lançando um e-book exatamente sobre isso. É um e-book para os homens e um e-book para as mulheres. É muito similar, mas eu fiz questão de fazer um para cada um. E depois tem exercícios, depois de ler o e-book tem exercícios práticos. É como se fosse um mini curso mesmo. Sobre esse impacto da rejeição e por que várias áreas da vida elas param depois que acontece essa rejeição. Como é que a gente transforma isso? Isso veio a partir da observação de várias pessoas que eu estava atendendo e que estavam com essa dificuldade. E eu estava comentando, inclusive, né, com um amigo, que eu só consegui escrever depois que eu me livrei de uma situação que ela foi se arrastando depois de 8 anos. Ela foi se arrastando por 8 anos. E aí eu consegui. Quando eu consegui, eu entendi que eu podia ter encurtado o caminho, que eu não precisava esperar 8 anos. Pra acabar com essa situação completamente, de uma vez por todas. E aí eu quero passar isso pra vocês. O e-book vai pro ar essa semana ainda. E estamos aqui trabalhando fervorosamente. E espero ter contribuído aí com essa parte aí da vida de vocês ou de alguém que vocês conheçam. Passem pras pessoas esse vídeo. E muito obrigada. Beijão. Recado dado.